Glória a Deus. Quem achou diz amém. Aleluia. Então vamos ler até o versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 4 até o versículo de número 8. Jesus, a palavra de Deus diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus disse: não saiam de Jerusalém, fiquem aí, esperem até que a promessa do Pai venha até vocês, não se ausentem. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo de número 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Em outras Bíblias diz: mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, vírgula, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor Deus, nós estamos neste lugar, Pai querido, aqui para adorar o Teu nome, porque Tu és digno de adoração, Tu és digno de louvor. Eu te faço um pedido, Senhor, como a Tua palavra diz, como o Senhor mesmo pronunciou, que o Pai é Espírito e Ele quer, é necessário que aqueles que adorem em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, que nesta noite esse culto fique na dimensão do Espírito, para que as pessoas possam compreender a Tua palavra, serem abençoados pelo ministrar da Tua palavra, e em nome de Jesus frutificar no Teu reino, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida do pastor Anderson, que mais uma vez nos concedeu esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, para juntos nós adorarmos esse Deus que é todo poderoso e que é digno de louvor. Pela graça de poder transmitir a palavra aos irmãos, quero dizer para os irmãos que não vou ser muito extenso na minha palavra, vou ser breve. Mas a palavra que vou pregar é uma palavra poderosa. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e esta palavra ela pode mudar a sua vida para sempre. Depois deste culto de hoje, depois desta palavra ministrada, pode acontecer que a sua vida tome um novo rumo. Tudo que você vê pela frente toma uma nova perspectiva. Tudo muda por causa desta palavra que está sendo pregada nesta noite. Nossa, irmão! Então o pregador é dos bons. Não, irmão, a palavra é que é poderosa. E se você der crédito nessa palavra, muda toda a sua vida. Amados, eu acho uma coisa muito importante da parte de Deus para nós, chamado igreja. Se você for um leitor da Bíblia e ler o Velho Testamento, você vai ver que era uma coisa muito difícil poder cultuar a esse Deus. O culto era cheio de regras e normas que deveriam ser seguidas à risca, porque se não fosse do jeito que Deus estabeleceu, Deus não receberia o culto. Até existem relatos na Bíblia de pessoas que foram cultuar e Deus matou. Deus matou porque quis cultuar de qualquer jeito.
Mas agora, no tempo da graça, irmão, olha que maravilha. A gente vem adorar a Deus, e a gente adora a Deus, e Deus recebe a nossa adoração. E a Bíblia registra que no passado, homens eram escolhidos por Deus para serem cheios do Espírito Santo, para desempenhar uma tarefa para Deus. Mas acontecia que esse Espírito Santo tão poderoso descia sobre a pessoa desempenhava aquela tarefa e o Espírito se retirava da pessoa. Mas Jesus, estando em terra, ele disse que quando ele fosse para o Pai, o Espírito viria, mas o Espírito não viria para de vez em quando estar visitando alguns crentes, ele viria para fazer morada dentro do crente. O Espírito Santo não é para você sentir no culto, na campanha. O Espírito Santo é para estar com você todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. E se não for assim, alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, e você precisa dar um jeito de melhorar isso rápido, porque você precisa do Espírito Santo. Eu acredito que qualquer irmão aqui já ouviu alguém dizer, ou já quis, ou até mesmo falou, que gostaria de estar lá nos tempos de Jesus e ter ido até onde ele estava. Gostaria de talvez ver ele curar a mulher de fluxo de sangue. Gostaria de estar entre a multidão quando o cego Bartimeu clamava e dizia: mestre, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parou e um milagre aconteceu, e você gostaria de ter visto. Até mesmo um hino fizeram, que gostaria de ter estado com Jesus, de olhar nos olhos dele, de sentir a sua presença tão perto. Não é pecado pensar assim, não é pecado ter esse sentimento. Só que você está atrasado, meu irmão. Com esse sentimento, com esse pensamento, você está muito atrasado. Porque se Jesus hoje estivesse na terra, pregando lá, quem sabe na Galileia, na Samaria, em qualquer lugar, pregando em uma terra lá de Israel, e você quisesse ir até o encontro dele, então você teria que correr, reservar uma passagem e pegar o avião, chegar lá, pegar um ônibus. Seria muito difícil você chegar até onde ele estava. E quando você chegasse, havia uma multidão tão grande para você poder chegar perto, para poder falar com ele. Seria muito difícil, porque aonde Jesus estava, havia uma grande multidão, sempre. Era preciso mesmo que você tomasse um grande esforço para poder se aproximar dele e conversar com ele pessoalmente, face a face. Isso seria quase impossível. Só que agora, Jesus disse para os discípulos: é melhor que eu vá, eu tenho que ir. Não me detenhais, eu tenho que ir, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, ele não vem. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14 até o 16, pode ler. Se eu não for, ele não vem. Vocês precisam deixar eu ir, porque ele virá. E quando ele vier, ele vai preencher tudo em vocês. Vocês serão capazes de tudo. O Espírito Santo haveria de vir. Era uma promessa do Deus Todo-Poderoso, lá em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Nos últimos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então a Bíblia registra que os tempos se passam, Jesus morre, e todos os discípulos se extraviam, ficam todos desesperados, pensando: a gente seguiu esse mestre, agora ele morreu. Mas a Bíblia registra que no terceiro dia ele ressuscitou. E ele começa a andar com os discípulos, e a Bíblia vai dizer, no versículo de número 3 do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que ele andou por 40 dias com os discípulos. Cerca de 40 dias depois de ressurreto, Jesus andava com os discípulos, instruindo e falando. Ele apareceu para vários irmãos, e em certa vez, lá em 1 Coríntios capítulo 5, fala que ele apareceu para mais de 500 irmãos que estavam reunidos. Muita gente viu Jesus ressuscitado. Se alguém falar para você assim: é mentira esse negócio, Jesus nunca ressuscitou, desminta essa pessoa. Fala: Jesus ressuscitou, porque a Bíblia fala que ele ressuscitou. Eu creio, sinto a presença dele, ele está vivo. Na verdade, o diferencial de
da nossa religião, o cristianismo, para todas as outras demais, é que o nosso Deus está vivo e os outros deuses estão mortos. O nosso Jesus vive, essa é a mensagem. Cristo ressuscitou. E quando ele ainda estava com os discípulos, falando com eles, orientando eles, a Bíblia diz aqui no versículo de número 4, estando ele com eles, determinou-lhes. Você sabe o que é determinar? Determinar não é fazer um pedido, não é se você puder, se você quiser, se tiver tempo. Não, determinar é dar uma ordem. Ele determinou aos discípulos dizendo: vocês vão para Jerusalém e não vão sair de lá. Vão ficar em Jerusalém. Até quando nós devemos ficar lá? Vocês vão ficar lá até que o Espírito Santo desça. Eu vou ajudar você nas contas. O Espírito Santo, no capítulo de número 2, fala que desceu no dia de Pentecostes. Jesus morreu na Páscoa. Da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias. Está lá no livro de Levítico, Deuteronômio. Se você ler a Bíblia, você vai ver que essa festa dos dias de Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus morreu na Páscoa, se ele ressuscitou, melhor, ele ressuscitou na Páscoa, então ele andou com os discípulos cerca de 40 dias. Cerca de 40 dias ele estava com os discípulos. Depois aqui, se você continuar lendo esse capítulo, vai ver que ele foi assunto aos céus e os discípulos obedeceram a ordem e foram para Jerusalém e ficaram esperando o Espírito Santo descer. Cerca de 10 dias esses discípulos ficaram trancados num lugar, esperando a promessa do poder do alto. E eles não poderiam sair de lá enquanto o Espírito Santo não descesse. Se eles tivessem ido embora, hoje nós não estaríamos aqui adorando a Deus. Se eles tivessem desistido, não existiria a igreja teria falido. Mas é um plano de Deus, e plano de Deus nunca falha, irmão. Plano de Deus nunca vai cair por terra. Se Deus está num negócio, pode todo mundo dizer não vai dar certo, e acaba dando certo, porque Deus levanta alguém e faz a coisa acontecer. A verdade é que aqui havia muita gente nesse lugar. Havia bastante gente que foi para Jerusalém e ficou esperando ouvir a promessa do alto. Mas na demora que não vinha, eles foram desistindo. Muita gente foi embora. E a Bíblia vai registrar que quando o Espírito Santo de Deus desceu, estavam reunidos no mesmo lugar cerca de 120 irmãos. Só que, irmão, esses 120 irmãos que estavam reunidos no lugar, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Não ficou ninguém sem o poder do alto sobre a sua vida. Todos foram cheios do Espírito Santo. A mensagem que eu quero pregar aqui para você é bem simples, bem direta. Olha bem, Jesus está falando para eles: vocês devem ir para Jerusalém, devem ficar lá até que o poder do alto desça. Está explicando para eles. No versículo de número 5 ele diz: João batizou com água para arrependimento, para perdão dos pecados. Ok, agora vocês precisam, é necessidade do poder do alto. Vocês precisam do batismo no Espírito Santo. Note que são duas coisas diferentes. Se alguém disser para você que batismo na água e batismo no Espírito Santo é a mesma coisa, é mentira. Batismo na água é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra coisa. De sorte que você pode ser batizado nas águas e ficar 70 anos dentro de uma igreja e não ser batizado com o Espírito Santo. E pode acontecer que você, antes de se batizar na água, já seja batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Então no versículo 6 aparece nós, a igreja.
Isso aqui é nós, irmão. É um retrato nosso. Parece eu e você falando. Os discípulos aqui. Olha bem, Jesus está falando da importância do poder do alto que desceria sobre eles. Aí no versículo de número 6, os camaradas olham para Jesus e dizem assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Olha só, Deus está falando para eles, Jesus está falando para eles de algo muito grande, maior que esta cidade, maior que esse país, o poder do alto. Aí eles mudam o foco. Eles falam assim: mas aí a gente vai deixar de servir o Império Romano? Daí a gente vai se tornar independente agora? Eles viraram o foco para eles. Eles viraram assim para uma coisa pequena e disseram: mas isso aqui o Senhor vai dar para nós, né? O Senhor não vai deixar nós sem isso aqui, né? Igualzinho nós. Igualzinho você, igualzinho eu. Desse jeito. O que Jesus quer para você, sabe o que é? É que você seja cheio do Espírito Santo. Eu vim para pregar o Evangelho da verdade, irmão. O Espírito Santo quer te encher. A promessa é do Pai, e as promessas do Pai não caem por terra. É de Deus esse negócio. O Espírito Santo de Deus é para descer sobre você. E quando ele descer sobre você, você se torna um gigante, irmão. Todos os probleminhas que te afligiam, todas aquelas angústias que você sentia, aqueles traumas, aqueles medos desaparecem. Porque o poder do alto desce sobre você e te torna em alguém forte. Não acredita? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha o Pedro, antes do batismo no Espírito Santo. Olha o Pedro: Senhor, se necessário for, eu morrerei na cruz contigo. Podem ser que todos aqui te neguem, mas eu não negarei. Quando Jesus está sendo açoitado, crucificado, condenado, lá está o Pedro. Não sei. Não, sim, você parece com ele, você fala que nem ele. Não conheço esse homem. Eu não sei do que você está falando. A terceira vez que perguntaram, ele ficou irado. Irado e falou: eu não sei, eu não conheço esse homem. Não tinha estabilidade nenhuma. Era um homem covarde, um frouxo. Só que a Bíblia registra que o poder do alto desceu sobre ele. E quando o poder desceu sobre ele, e a Bíblia diz que começaram a falar em outras línguas. E havia no dia de Pentecostes, vinha gente do mundo inteiro, judeu de tudo quanto é lugar, vinha para celebrar a festa de Pentecostes lá na cidade santa, no lugar abençoado de Deus. E quando eles receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as pessoas começaram a dizer: ei, que negócio é esse? Esse camarada aí é galileu, esse camarada é simples, como é que ele fala na minha língua? E aquele outro, como é que está falando na língua do outro? E todo mundo fala em língua diferente aqui, eles nem estudo têm, como é que eles conseguem falar na nossa língua? Todo mundo espantado com o poder de Deus descendo na terra. Todo mundo alucinado, querendo uma explicação. Sabe quem se levanta para explicar? Pedro. Pedro se levanta e dá-lhe uma pregação daquelas, meu irmão. Ele diz: esse homem aí que vocês crucificaram, ele era o Filho de Deus. Acontece que ele morreu, ressuscitou, e isso que está acontecendo sobre nós é a promessa do livro de Joel, que o Espírito Santo haveria de descer sobre toda a carne. Aleluia! A Bíblia diz que nessa pregação aí, quase 5.000 almas se converteram. Que pregaçãozinha. Mas tem uma outra ocasião que aquele pessoal, aquele concílio que condenou Jesus, chamaram Pedro
Disseram: manda esse pregador aqui, vamos ver se ele é cabrabão mesmo. Você sabe o que Pedro fez? Fugiu? Não. Pedro foi lá e encarou eles. Pedro pegou a Bíblia e pregou para eles e disse: esse Jesus aí é o Filho de Deus. Vocês erraram, tropeçaram e enganados crucificaram o próprio Filho de Deus. Pedro nunca mais retornou para trás, irmão. Depois do poder do Espírito Santo sobre a vida dele, nunca mais retornou-se, nunca mais desviou, sempre firme no caminho de Deus. E era tão forte o ministério de Deus na vida de Pedro, que a Bíblia registra que as pessoas levavam os enfermos e colocavam por onde Pedro ia passar. Se a sombra de Pedro pegasse sobre aquelas pessoas, elas acreditavam que a cura iria acontecer. E se multidões faziam isso, eu acredito que elas eram curadas, porque ninguém vai ficar fazendo uma coisa que não dá certo. A história registra que disseram para Pedro: nós vamos crucificar você. Ele disse: se quiserem me crucificar, pode, mas faz um favor para mim, não crucifica que nem crucificaram meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Esse Pedro aqui é o Pedro cheio do Espírito Santo. É isso que você precisa, meu irmão. Você precisa de poder do alto. Você precisa do Espírito Santo. É poder de Deus na sua vida. Está entendendo por que dirigente de jovem não aguenta cuidar dos jovens? Já chega no pastor e diz: pastor, não aguento mais, está aqui o cargo. Aí o pastor: não, irmão, fica mais um pouquinho. Não aguento mais, é muita luta, irmão, não aguento. A dirigente de oração não aguenta também. Chega no pastor: não aguento, pastor, não aguento. É gente que vem para a igreja e sai, vem, sai, vem, sai. Sabe o que é? Falta de poder de Deus na vida. Você, em vez de buscar o poder do alto, você vai buscar outras coisas. A salvação é para quem quer, irmão. Quer ser salvo? Tem que aceitar Jesus, tem que confessar Jesus para ser salvo. Ah, mas eu não quero. Vai ser condenado. O poder do alto também, irmão, é para quem quer. Não é que você estava na igreja e de repente o poder caiu e te pegou sem você ver. Não existe isso. É você tem que querer. Deus não vai encher você do Espírito Santo na marra. Você tem que querer. Esses aqui, alguns foram embora, outros ficaram. A promessa se cumpriu na vida de quem ficou. A maioria dos crentes aceita Jesus e o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, se você realmente teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e opera a famosa regeneração, que é uma transformação na sua vida. Mas ainda não é poder do alto, ainda não é batismo no Espírito Santo. Isso é regeneração, é batismo de salvação. E quando você é salvo, quem aqui já aceitou Jesus sabe disso, a pessoa sente como que um fardo enorme tivesse saído de seu corpo. Ele fica tão feliz, tão alegre, e ele fala assim: se eu soubesse, eu teria vindo antes. Se eu soubesse, eu teria vindo para Jesus antes. Mas aí, irmão, a primeira recomendação para quem aceita Jesus é buscar o poder do alto. O Espírito Santo é que vai te dar capacitação para vencer todas as tuas lutas. Irmão, o que eu estou falando aqui é palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Pessoa que é batizada com o Espírito Santo e cheia do Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, ela vence as dificuldades tranquilo. Pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vive aí cabeça tinhosa para baixo, pensando: por que Deus não me leva? Por que Deus não me leva? Eu conheço uma mulher que orava assim: me prepara e me leva, Jesus. Eu falei: olha que tranquilidade, Jesus vem, prepara e depois leva. Ai, que maravilha.
Mas se os irmãos têm aí, conhecem Facebook, WhatsApp, eu acho que alguém conhece aqui, mas os irmãos devem estar vendo que tem tanta gente se suicidando nos dias de hoje. A tal da ansiedade e da depressão está pegando gente a rodo. Até pastor está se matando nos dias de hoje. Por quê? Falta de poder, meu irmão. Deixe o Espírito Santo entrar no seu coração e preencher tudo. A depressão pode gritar aos seus ouvidos, mas não entra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ainda que ela esteja com uma enfermidade no corpo, ela nem liga, irmão, porque ela sabe que o nome dela está escrito no livro da vida. Tanto faz viver quanto morrer, porque se ela morrer, está em Cristo, vai para a glória. Crente cheio do Espírito Santo não tem medo de morrer não, irmão. Você quer ficar doidinho da cabeça e ameaçar um crente cheio do Espírito Santo de morte? Fala, eu vou te matar, crente. Ele fala, fode-se agora. Se matar, o camarada vai direitinho para Deus, irmão. A história registra que um homem estava amarrado em um torco e estavam querendo pôr fogo para ele morrer. E daí disseram para ele assim: se você negar Cristo, nós te soltamos. Agora, se você não negar Cristo, nós vamos pôr fogo. Ele disse: faz um favor para mim, acende logo. Eu já estou vendo meu Senhor me chamando. Eu já estou vendo o céu aberto. Acende logo. Primeira coisa, o batismo no Espírito Santo é para quem busca. Se você não buscar, você não vai receber. Segunda coisa, o batismo no Espírito Santo é para quem crê. No Evangelho de João, capítulo de número 7, Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia. E o versículo vai dizer: e isto ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber. Escuta, irmão, o rio não vai passar por você e vai te arrastar. Jesus disse: o rio vai fluir de dentro de você. O Espírito Santo vai fluir de dentro para fora. Esse poder que flui de dentro para fora, ele transforma tudo à volta. Aleluia. Você precisa desse poder, porque quando esse poder sai de dentro de você, ele sai levando toda a impureza embora. Aleluia. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro do seu ser. Rios de águas vivas. Mas é preciso crer. Se você não crer que Deus batiza com o Espírito Santo, você não recebe. Vou falar uma coisa bem séria para você. O diabo anda dizendo por aí que Deus não batiza com o Espírito Santo. O diabo anda dizendo para os crentes, dizendo: isso é coisa do passado, já não é tempo mais, não acontece mais. E a pessoa, não sei o que acontece, mesmo vendo alguns cheios do Espírito Santo, ele acredita nessa conversa. Acredite no diabo não, acredite em Jesus. Jesus disse: aquele que crê em mim. Então, se ele disse aquele que crê em mim, a promessa não tem um tempo determinado, é qualquer tempo. Em qualquer tempo, aquele que crer em Jesus
receberá o poder do Espírito Santo. Aleluia. Para me encaminhar aqui para o encerramento. Eles dizem: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Jesus lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Preste bem atenção nisso, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Você sabe o que é algo estabelecido? Algo estabelecido não é algo que é movido quando a pessoa quer. Existem coisas nas nossas vidas que, se nós orarmos, Deus pode mudar. Mas existem coisas nas nossas vidas que Deus estabeleceu e você pode morrer orando e não muda. Se Deus estabeleceu, não muda. Jesus disse para os discípulos: não vos compete saber os tempos que Deus já estabeleceu. Por que Jesus disse isso? Porque se você for conhecedor da história, no ano 70 depois de Cristo, o imperador romano veio, acabou com Jerusalém, acabou com tudo quanto é judeu que tinha ali, e eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Não ficou judeu naquela terra, virou um deserto. Isto tudo para se cumprir a palavra do Senhor, que dizia: o meu rei, o meu ungido, o meu filho vai vir. Vocês vão negar, vocês não vão aceitar, e vocês serão espalhados por todas as nações por causa do seu pecado. Acontece que no dia 14 de maio de 1948 o povo judeu foi decretado como nação judeia de Israel de novo, e o povo judeu está retornando, e o povo de Israel já está lá. Então pode se preparar, o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer segundo. O povo de Deus já está na terra deles, a igreja já está preparada, todos os sinais que tinha para acontecer já aconteceu. Jesus breve vem, esteja pronto, porque Jesus pode voltar nesse culto ainda. E uma das coisas que você não pode mudar, que Deus estabeleceu: a igreja será arrebatada. Se um crente disser assim: não, eu não quero que a igreja seja arrebatada, e ele colocar o joelho e começar a orar: Deus, não arrebata a igreja hoje não arrebata a igreja amanhã não, deixa eu me preparar primeiro. Você está orando igual um bobo, sua oração não será ouvida. No dia em que se chamar o dia do Senhor, o dia em que a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo, não importa se morreu degolado, não importa se queimaram, não importa se jogaram a cinza no mar, não importa se espalharam um pedaço para cada canto do mundo, no dia que a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E ressuscitarão com um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, meu irmão. Aonde o diabo não toca, enfermidade não toca, demônio não chega perto, está glorificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário, pela graça de Deus que pagou o preço. E depois nós, diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, depois nós, os que ficarmos vivos, que estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos juntamente com eles, para sempre com o Senhor. Ah, irmão, crente cheio do Espírito Santo sonha com esse dia. Crente que não está cheio do Espírito Santo, que não busca a presença do Espírito Santo, que não tem trabalhado o Espírito Santo dia a dia, que não tem comunhão com o Espírito Santo, morre de medo desse dia. Escuta para mim aqui, diga para mim aqui. Supondo que o arrebatamento da igreja fosse hoje, e você fosse um homem muito rico, tivesse muitas casas, muito dinheiro, muitos carros,
Nada você tinha falta. Você queria comer um negócio que ninguém sabia fazer. Aí você entrava na internet e pedia lá da França, pedia lá do não sei da onde, mas vinha na tua mão. Dinheiro você tinha. Tudo que você quisesse vinha. Cartão de crédito aos montes. Só que esse negócio de buscar Deus em oração, esse negócio de consagrar a vida a Deus, deixar o Espírito Santo tomar o espaço na sua vida, você nunca foi muito disso não. Diga para mim, vai valer a pena? Jesus veio, levou a igreja e você fica com o seu dinheiro. O anticristo vai gostar de desfrutar do seu dinheiro. Sabe o que acontece com nossas vidas? Nós crentes, nós estamos invertendo os valores. Nós corremos atrás de coisas que não fazem falta e estamos deixando de buscar algo que faz falta, meu irmão. A própria recomendação de Jesus: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam cheios do Espírito Santo. Se eu fosse você, meu irmão, eu começava uma campanha de oração e dizia: Senhor, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode me batizar, me batiza, Jesus. E se Ele não te batizar nesse dia, continua orando, continua orando, continua orando, e daqui uns dias você vem aqui cheio do Espírito Santo e a igreja vai dizer: olha que bênção! Aleluia! Glória a Deus! Oh, Espírito Santo! Jesus disse para Marta: Marta, Marta, por que te preocupas, te distrai com tantas coisas, enquanto uma só é necessária? Correndo atrás de muita coisa, irmão. Você tem que parar e ser cheio do Espírito Santo. Não vai adiantar de nada. Imagina, você é um cantor gospel, toda a igreja conhece o seu nome, você cantou, gravou não sei quantos hinos famosos, de música você entende. Ah, mas você é conhecido, de repente o arrebatamento aconteceu e o cantor gospel ficou. Você explica para as pessoas, né? Pregador de multidões andava pregando e as multidões se reuniam e você gritava e bradava que Jesus era bom, mas você nunca quis se encher do Espírito Santo. Vivia pecando, vivia numa vida dupla. Uma hora você estava na igreja dizendo que Deus era bom e noutra hora você estava enfurnado nos pecados. Mas Deus, que conhecia todas as coisas, estava te vendo, e no dia do Senhor não teve para onde você fugir. Uma coisa só é necessária: ser cheio do Espírito Santo. Hoje é dia de batismo com o Espírito Santo? Será que hoje é possível ser batizado com o Espírito Santo? É. Hoje é possível. Agora é possível. Deus está batizando 24 horas por dia. Se você não for batizado no culto, chegar em casa e está deitado na cama e está pensando: meu Deus, na hora do culto lá, Jesus, o pregador falou e a igreja orou, eu não recebi. Por que eu não recebi, Jesus? Eu quero receber. Meu Deus, me ajuda, eu preciso desse poder, eu preciso aprender. De repente, irmão, começa a falar em língua dentro do quarto, em cima da cama. Alguém fica dizendo: o que está acontecendo com aquele homem lá? Meu Deus do céu, o que está acontecendo com aquela mulher? Conhece o hino batismo no ônibus? O homem estava com a mão no ônibus lá e pensando: mas por que eu não fui batizado com o Espírito Santo? O culto estava tão bom, e eu preciso tanto. Deus me batiza com o Espírito Santo. Recebeu o batismo do Espírito Santo dentro do ônibus. Tem lugar para Deus te batizar não, irmão. E não tem uma posição correta. Você pode estar de ponta cabeça, pode estar deitado, pode estar em pé, pode estar sentado, não importa. O Espírito Santo desce, te enche e você nunca mais será o mesmo. Aleluia. Versículo de número 8: mas recebereis
o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Note bem, vírgula, e depois a Bíblia, e depois Jesus continua: e ser-me-eis testemunhas. Você sabe o que é uma testemunha? Vamos supor que nós estivéssemos na rua ali, alguém fez algo de errado, a polícia chegava e perguntava para você: você viu? Eu vi. Então você é uma testemunha ocular, você viu. Isso é uma testemunha, é alguém que viu e pode testemunhar. Então o juiz faz a questão e pergunta para você: o que você viu? Bom, eu estava sentado numa cadeira, de repente passou um moço ali com uma arma na mão. Você vai ter que explicar aquilo que você viu. Testemunhar é falar daquilo que você viu. Eu pergunto para você: você viu Jesus sendo crucificado? Você viu Jesus sendo ressuscitado? Você viu os milagres de Jesus? Você viu ele operando? Não viu, porque você não estava lá, você está aqui. Jesus há 2000 anos atrás praticamente andou sobre a terra. Então como é que é, irmão? Como é que eu vou falar disso? Você vai falar disso pelo poder do Espírito Santo. Você só pode ser testemunha porque o Espírito Santo desce sobre você, e o poder do Espírito Santo vai te tornar testemunha. Por quê? Porque o mesmo Espírito que vai descer sobre você estava com Jesus em todo momento, em todas as horas. Você só vai poder falar deste Evangelho, você só vai poder testemunhar se você for cheio do Espírito Santo. Olha que tremenda a palavra de Deus. Jesus colocou bem claro. Jesus disse: vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Para você que não sabia, Jerusalém é o centro do mundo. O centro do universo é Jerusalém. É o centro da terra, Jerusalém. E em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, que chamaria ali, ó, todos os arredores ali que Jesus estava falando, e por fim até os confins da terra. Você sabe onde ficam os confins da terra? Aqui. Bem-vindo aos confins da terra. Você está aqui. Sabia não? Pois é. Quando Jesus falou essas palavras, segundo a história, o Brasil ainda nem era descoberto. Segundo a história, nós fomos descobertos há 500 e alguns anos atrás. E Jesus já disse: vocês vão ser as minhas testemunhas aqui, em derredor tudo aqui, e até lá no Brasil, que ainda não foi descoberto. É engraçado que às vezes as pessoas vão fazer congresso e eles colocam assim: até os confins da terra. Aqui no Brasil, ele já está nos confins da terra. Então presta bem atenção. Se a gente colocar essa mensagem numa aplicação de tempo, o poder desceu, eles foram testemunhas em Jerusalém, o poder era contagiante, e foi contagiando pessoas, e todos eram cheios do Espírito Santo, e a perseguição veio contra a igreja. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, e a igreja foi crescendo, cresceu, encheu a Ásia. Existia uma cidade chamada Éfeso. A cidade era famosa pela idolatria que tinha, a deusa Diana, que gritavam: grande a Diana dos Efésios. O Evangelho chegou lá, acabou com a Diana dos Efésios, a cidade foi à ruína, irmão. O Evangelho destruiu a idolatria naquela cidade, acabou com a cidade. E o Evangelho chegou aqui, irmão. Já está nos confins da terra. Reforço: o arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Nesta oração eu quero pedir para você, por favor, que eu peço para você. Todos os dias você vai, quem sabe, buscar uma bênção para você, um milagre, algo que você tem necessidade. Mas hoje eu te suplico, se você é batizado com o Espírito Santo, peça para Deus te renovar, te encher e te capacitar mais e mais com esse poder. Porque o Espírito Santo é um oceano sem fim. Quanto mais você entrar, tem mais espaço para entrar.
E não tenha medo de se afogar, que você não vai se afogar. Quanto mais fundo você for, mais você vai querer entrar para dentro, porque é bênção, é poder. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para te batizar com o Espírito Santo. Nesta oração, fala: Senhor, me batiza com teu Espírito. Se você é batizado com o Espírito Santo, mas com o passar do tempo, as coisas que foram acontecendo na sua vida, você foi perdendo o contato com o Espírito Santo. E segundo a palavra aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 30, você começou a entristecer o Espírito Santo e começou a apagar o Espírito Santo. E você já não sente mais aquele mesmo poder, aquela mesma unção que você outrora sentia. Nesta oração você vai te pedir: Senhor, me renova com teu Espírito. Ora, ora, porque Deus ouve a oração. Não espere as pessoas irem abençoar você. O acesso está livre, você mesmo pode entrar e pegar as bênçãos de Deus para a sua vida. Oh, aleluia, vamos orar neste momento. Senhor Deus, a tua igreja milita em oração agora. Ela está entrando na tua presença em o nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, a qual nos criou um novo e livre caminho, um novo e vivo caminho, que nos promete Deus, para que entrarmos com ousadia na tua presença. E nesse momento a tua igreja está clamando e está pedindo o poder do alto, está pedindo o poder do Espírito Santo, está pedindo capacitação do céu, está pedindo renovação. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve a oração da tua igreja, ouve o pedido do teu povo, Senhor. Se alguém aqui está clamando com sinceridade, se alguém realmente concluiu que precisa desse poder e está pedindo ao Senhor com fé, em nome de Jesus, conceda o milagre, Senhor. Concede a bênção sobre a vida, enche do teu Espírito, em nome de Jesus. Oh Deus, renova, enche Espírito, dá lá talento, dá dom, Jesus, dom de profecia, dom de revelação, dom de operação de maravilhas. Oh, discernimento de espíritos, interpretação de línguas, dom de sabedoria, de conhecimento. Capacita a tua igreja. Oh, aleluia. Quebra, Senhor, com o poder da dúvida, quebra com o poder da incredulidade, repreende esse espírito contrário e glorifica o teu nome na vida da igreja. Oh, aleluia. O Espírito Santo está aqui, meu irmão. Creia no milagre, creia que Ele pode te abençoar, creia que Ele pode te renovar, creia que Ele pode te encher. É hoje que os teus problemas são sanados, é hoje que essa enfermidade vai embora. Oh Deus, és magnífico, Senhor, és poderoso e a tua palavra é eficaz, Senhor. Aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder. Eu te adoro, Jesus.